Novo técnico da seleção brasileira está definido. Quais as chances de ser o magnífico, o icônico, o incomparável Jorge Jesus? Será que ele vai aparecer do nada dizendo: agora eu sou o comandante da seleção brasileira? Mas não para por aí. Abel Ferreira também está na jogada. Dizem por aí que ele foi já até procurado pela CBF. Será que o Abelzão vai largar o Palmeiras para embarcar nessa aventura de comandar a seleção brasileira? Ah, e tem mais. Tem o Carlo Ancelotti, o queridinho da seleção brasileira. Fala-se por aí que ele vai pedir demissão do Real Madrid. Será? Eu sou o Emerich e aqui estou para dar algumas dessas notícias de opinião minha e também para saber aquilo que você pensa sobre esse assunto. Todo mundo sabe que a primeira opção da CBF há muito tempo é o Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Carlo Ancelotti, italiano vitorioso por onde passou, campeão de tudo, teria um novo desafio para assumir na carreira, final de carreira, agora com a seleção brasileira. Diz ele que vai cumprir o seu contrato com o Real Madrid. Mas será? A seleção brasileira já está há muito tempo sem treinador. O Carlo Ancelotti disse que está 100% focado no Real Madrid, no projeto Real Madrid. O contrato dele parece que vence ainda em 2024 para 2025. A CBF ainda acredita que é possível. Agora, por que a CBF está demorando tanto tempo a fechar com o Ancelotti ou com qualquer outro treinador? Isso não dá para entender. Uma coisa é certa, que o Carlo Ancelotti falou assim: sim, 100% que fico. No dia 10 de julho estarei aqui no Real Madrid. Foi uma entrevista que ele disse antes de entrar de férias. E agora tá chegando o dia 10, né? Hoje estamos em junho, mas está chegando o dia 10 de julho. Mas ele garantiu que iria permanecer no Real Madrid. A gente não sabe os bastidores, a gente não sabe o que está acontecendo. Se realmente ele vai chegar, se apresentar, ou ele vai pedir demissão. Não acredito muito, porque ele disse em alguma entrevista atrás que ele não pediria demissão. Mas o Real Madrid vai demiti-lo? Provavelmente que não. Então, assim, muito difícil, né? Gostaria sim de ter o Ancelotti na seleção brasileira, mas é muito difícil dele ser escolhido, dele ser o técnico da seleção brasileira, porque ele não vai deixar o Real Madrid. Também nem sei se ele tem essa vontade, ou ele quer só cumprir o contrato dele, né, para não deixar o Real Madrid na mão nada, o Real Madrid contrata o técnico que ele quiser, a qualquer hora, a qualquer momento. Concorda comigo? Então, se Carlo Ancelotti não vem, será quem pode ser o novo técnico? Nós vamos falar aí sobre Jorge Jesus, Abel, as possibilidades, mas eu não duvido nada, porque a seleção brasileira, historicamente, teve péssimos presidentes. E o Edinaldo Rodrigues agora parece ser muito diferente, não. A gente tá sem treinador da seleção desde a Copa do Mundo, que era dezembro, já se vão 7 meses. A CBF, será que ela não conseguiu se programar desde lá do ano passado? Agora fica refém aí de técnico se vai aceitar ou não. Na minha concepção, seleção, e principalmente seleção brasileira, não é um convite, é um chamado, é uma ordem. Eu acho que qualquer pessoa que é convidada a ser treinador da seleção brasileira, ela deve abrir mão de qualquer projeto, de tudo, porque a seleção brasileira está lá os melhores jogadores do mundo. Lógico, tem o fator financeiro, que a CBF não paga tão bem quanto a clubes europeus. Mas uma coisa é certa, a seleção brasileira, ela tem muito dinheiro, a CBF tem muito dinheiro. Então pode sim pagar um alto salário, um baita salário para quem quer que seja esse treinador. Mas eu não duvido nada da CBF trazer aí o Dunga, que já voltou 2 vezes para a seleção e foi péssimo. A CBF é tão ruim que isso ainda é possível. Outra coisa que é possível a CBF fazer, imagina, capa, o novo técnico da seleção brasileira será? O Tite? Não duvido, hein? Tomara que não. Mas vamos lá. O próximo técnico que atua aqui no Brasil é o técnico Abel Ferreira. O Abel Ferreira aqui no Palmeiras, baita trabalho. Muitos querem vê-lo na seleção, gostam do estilo de jogo dele. Ele tem o grupo do Palmeiras nas mãos. E muitos acham que ele tem que estar à frente da seleção brasileira. Porque se o Abel estiver na frente da seleção brasileira, ele conseguir impor esse futebol que ele coloca o Palmeiras para jogar, com certeza a seleção brasileira vai ter um baita do futebol. Ele vai poder escolher os jogadores que ele quiser, para a posição que ele quiser. E eu acho que o Brasil tem tudo para brigar sim pelo título. Agora, tem essa questão do Abel Ferreira ser muito explosivo, né? Mas isso são detalhes que é possível vencer. Agora, não sei se o Abel Ferreira
foi chamado, alguns falam que ele já foi chamado ou teve conversa informal, muitos falam que ele não aceitaria, não abriria mão do projeto Palmeiras. Se eu fosse o Abel, lógico que eu aceitaria assumir a seleção brasileira, poder comandar Neymar, Vini Júnior, Rodrigo, baita jogadores aí pelo mundo, com certeza eu chamaria. Agora, Jorge Jesus, o queridinho, né, dos flamenguistas, fez um baita trabalho aqui em 2019, colocou o Flamengo no outro patamar novamente, como eles gostam de dizer. Jorge Jesus, ele já foi citado várias vezes de voltar ao futebol brasileiro, em outros clubes, Corinthians, Atlético Mineiro, e no próprio Flamengo várias vezes, mas não teve a oportunidade de voltar. Lógico, o cara quer dinheiro, o cara quer trabalhar em times da Europa. Ele estava no Fenerbahçe, da Turquia, já se dizia um acerto certo que ele teria no futebol árabe, com a seleção árabe, iria com certeza ganhar muito, muito dinheiro, mas a gente sabe que algumas coisas estão acontecendo nos bastidores, que ele não fechou com os árabes, e numa entrevista dele ele falou: agora eu vou para Portugal e esperar para ver se consigo cumprir um dos meus sonhos. Essa frase do Jorge Jesus, ela vai direto nos fazer entender sobre a amarelinha. Por quê? Ele tem possibilidade de dirigir a seleção brasileira? Tem, é um baita treinador, um grande treinador. E a gente não sabe se tem conversas, se ele está esperando a seleção brasileira definir com o Ancelotti para depois confirmar, conversar com ele. Eu acredito que não é possível que nesses 7 meses não teve nenhuma conversa da seleção brasileira com outros treinadores para ver a possibilidade de cada um. Não acredito, não é possível. Então assim, a gente não fica sabendo de tudo, mas não é possível que a seleção brasileira, o Edinaldo, tenha conversado apenas só com o Ancelotti, não tenha conversado com mais ninguém. Então assim, chance sim do Carlo Ancelotti não vindo do Jorge Jesus poder assumir a seleção brasileira, que também seria uma boa opção, mas a gente fica se perguntando: Jorge Jesus, por que ele nunca dirigiu a seleção de Portugal? Ele não é tão bom assim? Fica aquela dúvida, né? Por quê? Né? Mas se ele vier para a seleção brasileira, acredito que a seleção vai estar em boas mãos, tem tudo para fazer um bom trabalho. O que a gente precisa na seleção brasileira, na verdade, vê se você concorda comigo. Lógico, um técnico bom, um técnico vencedor, vai ser ótimo. Mas a gente não precisa daquele que vai atrapalhar. A gente precisa de um que não atrapalhe. Isso já tá bom. Se você souber distribuir o colete, né, como fala lá no coletivo, colocar jogador em cada posição de forma correta, já ajuda. Se você não atrapalhar, você já está ajudando. Agora, se por acaso não vier o Jorge Jesus, se não vier o Carlo Ancelotti, o Pep Guardiola está longe de cogitação. Mas ele já te falou que tem sonho de dirigir a seleção brasileira, o Pep Guardiola. Quem sabe? Seria uma ótima ideia, hein? Mas vamos lá. Se não vier esses, a primeira opção aqui no Brasil, tirando o Abel Ferreira, que é estrangeiro, mas falando dos brasileiros, obviamente, tudo indica para ser o Fernando Diniz. Ah, mas o Fernando Diniz ele não ganhou nada no futebol. Realmente não. Fernando Diniz não tem histórico de títulos. Fernando Diniz não teve grandes campanhas, mas a imprensa, principalmente, agora, obviamente, o torcedor do Fluminense, gosta muito do estilo de jogo do Fernando Diniz e acham que esse estilo de jogo na seleção brasileira daria muito certo, porque são jogadores mais conceituados, jogadores que já rodaram a Europa, jogadores mais talentosos, e com esse estilo de jogo poderia sim muito bem a seleção brasileira ter um bom time, jogar bonito e vencer. Lógico, a gente precisa jogar bonito e vencer, mas vencer é sempre prioridade. Mas a gente fica no aguardo. Será que o Diniz ele teria aprovação da CBF? Agora, tem outros treinadores também. A gente tem o Dorival Júnior, que fez um bom trabalho ano passado no Flamengo, porém, tinha mais de 10 anos que o Dorival Júnior não ganhava título nenhum importante. Né? Ele tem aquele estilo paizão, os treinadores gostam dele, tudo. Foi bem, fez o Flamengo jogar bem, mas ele foi naquela. Ele não atrapalhou o Flamengo jogar. É um dos nomes cotados para a seleção brasileira. Falam que ele nem foi procurado, mas, na minha opinião, também não deveria ser o Dorival Júnior. Um nome que
foi um dos principais nomes que já rodou muito no passado, antes, né, do Tite sair, quando estava com o Tite sair, é o Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, que é aquele estilo paizão, que os jogadores gostam dele, e muitos pensam que não, mas ele entende de tática, ele sabe jogar, ele sabe treinar, tem aquele jeito polêmico, largadão dele, mas na minha opinião, ele daria mais certo do que o Fernando Diniz. Eu, Júnior Merich, eu escolheria Renato Gaúcho para ser o técnico da seleção brasileira, independente se Jorge Jesus gostaria, independente se o Sampaoli quisesse, independente do Carlo Ancelotti quisesse, eu escolheria Renato Gaúcho para ser técnico da seleção brasileira. Na minha opinião, tá? Eu escolheria técnico brasileiro. Eu acho que é uma identidade, seleção brasileira é identidade, seleção brasileira é aproximação de torcida, é jogador. A seleção brasileira tem que ter aquele vínculo de paixão pela seleção brasileira. Se vier o Carlo Ancelotti, se vier o Jorge Jesus, se vier o Pep Guardiola, que seja, esses treinadores, lógico, eles vão vir com a ambição de ganhar, de ser campeão mundial, porém, eles não vêm com a paixão pela seleção brasileira. E com certeza, se você coloca lá o Fernando Diniz, se você coloca lá o Renato Gaúcho, se você coloca lá o Dorival Júnior, qualquer treinador brasileiro, eles vão ir com paixão. Eu tenho certeza. Exemplo, se o Renato Gaúcho ganha, né, 1 milhão por mês no Grêmio, se você chamar ele para a seleção brasileira, se você oferecer 300 mil, provavelmente ele aceita. Porque não é dinheiro, é paixão. Agora, o Carlo Ancelotti, se você oferecer para ele 300 mil, 1 milhão, com certeza ele não vai vir, porque não é paixão. É interesse financeiro, obviamente, e oportunidade, obviamente, de treinar uma baita de uma seleção. Então, na minha opinião, eu, como técnico, eu traria o Renato Gaúcho ou o Fernando Diniz na segunda opção, ou qualquer treinador brasileiro, e não traria técnico estrangeiro. Se é para trazer técnico estrangeiro, só escolheria Carlo Ancelotti ou Pep Guardiola, e mais nenhum, nem Jorge Jesus, eu traria. Agora, na sua opinião, essa é a minha, eu quero saber a sua opinião. Quem você colocaria como técnico da seleção brasileira? Estrangeiro ou técnico nacional? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Aqui é o Emerich. Valeu, galera, e aquele abraço!